Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bom dia a todos os ouvintes, bem-vindo ao primeiro programa Política com Factos de 2026 e hoje é nosso convidado Bruno Mateus, presidente da Junta de Freguesia de Melides, que nestas eleições de 2025 ganhou com 38,1% dos votos. Aqui em estúdio, Filipe Alexandre Raposo e também António Brás, bem-vindos a todos e bom ano já agora de 2026 a todos. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos, bom dia ao nosso auditório e quem nos acompanha lá em casa e através das redes sociais. Agradecer também a presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Melides. Naturalmente hoje um abraço especial e um bom dia especial para a Freguesia de Melides e para todos aqueles que nos acompanham. Em relação à nossa conversa, à nossa entrevista de hoje, a situação política mudou no Concelho de Grândola, na Câmara Municipal, sendo que na Junta de Freguesia o Bruno é o segundo mandato. Relativamente a 2021, a CDU voltou a ganhar a Freguesia de Melides, sendo que desta vez sem maioria. Contudo, na sede do Conselho, a CDU perde o poder para o PS, tendo sido este o mais votado para a Câmara Municipal de Grândola, na Freguesia de Melides também. Na opinião do Bruno, quem é que ganhou no meio disto tudo? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Sim, é de facto, em 2021 a CDU reconquistou Melides passado 20 anos, com uma maioria absoluta que se calhar nem a nossa lista esperava e no geral muita gente não esperava a nossa vitória. Fizemos uma lista nova, com pessoas bastante capazes de diversas áreas e conquistámos Melides em 2021 e acho que esta vitória em 2025 em que perdemos a maioria, mas continuamos na junta. É verdade é que se perde a sede de concelho depois de 13 anos de CDU, onde o António Figueira Mendes, no meu ver, fez um bom trabalho, mas estava num fim de ciclo, uma pessoa muito difícil de substituir, que vai ser lembrado por muitos anos. Acredito eu que seja um político marcante do Concelho de Grândola. E neste momento, ainda voltando aqui à questão da situação política, portanto, há aqui um novo interlocutor. Portanto, aqui a questão que o Filipe coloca e que tem algum sentido é percebermos aqui o seguinte: para vocês, Junta de Freguesia de Melides, este novo interlocutor, não sendo da mesma cor política, representa uma adversidade ou pelo espaço que já tem, porque já tem aqui um orçamento que já estava viabilizado pela vossa junta, ou seja, acham que vai haver aqui uma alteração de paradigma relativamente a Melides? Bom, eu acho que, e na Junta de Freguesia de Melides nós não iremos ter um problema. O trabalho que nós vamos fazer agora com este Executivo Camarário do PS é o mesmo que fizemos com a CDU, quando era a nossa cor. É um trabalho de reivindicar mais obras para a freguesia, mais valências para Melides. E é o que temos feito. Já reunimos para a preparação do Orçamento de Câmara, pusemos as nossas reivindicações, as nossas preocupações sobre competências. Algumas delas nem são do município, mas achamos que o município tem de fazer força junto do Estado Central, como é o caso da Nacional 261, como é o caso do projeto da futura A26, prevê o corte da ligação da Estrada Municipal da Boa Vista. Para quem conhece a Estrada da Boa Vista, e se aquele corte, que hoje não é legal, mas existe, todo o trânsito é desviado para dentro da aldeia de Melides. Sim. Um socorro que seja hoje fácil de fazer através do IC33 para o hospital, se esta obra for para a frente sem o cruzamento desnivelado, o socorro vamos ter de passar por Azinhal, de Chorreste, Cascalheira, passar por tudo. Isso particularmente no período de verão, pode significar mais quanto em termos de tempo? Eu acredito, se calhar demora mais alguns 15, 20 minutos. O que é significativo numa urgência.
e até mesmo para os trabalhos da cortiça, do corte de madeira, vai ter tudo passar por Melides, e Melides neste momento não tem essa capacidade. Bruno, aqui a questão uma questão polémica desde há muito na junta, portanto, Melides, Comporta, enfim, toda aquela costa que é a costa de luxo portuguesa, não é? A nossa Riviera. A questão do desenvolvimento turístico de luxo, que é um turismo de luxo, e o impacto social que tem tido ali na freguesia. Um dos principais pontos de discórdia nos últimos anos tem sido a rápida transformação que Melides tem tido, Melides e as zonas adjacentes até Troia, com empreendimentos de luxo, resorts, grandes projetos imobiliários, uma parte deles ainda em curso, outros em perspectiva de iniciar, e alguns até já concluídos. Os moradores e os ambientalistas têm criticado estes projetos porque alegam, entre várias coisas, a perda da identidade da região, a autenticidade, o aumento dos preços da habitação e dos serviços, enfim, tudo isso, o custo de acesso aos espaços públicos. Isto depois naturalmente impacta sobre os vossos serviços, seja a segurança, a saúde, os serviços públicos, enfim. Na opinião do Bruno, a freguesia está efetivamente a perder a autenticidade, quer dizer, perderá sempre alguma, é natural, é forçoso, mas vocês conseguem manter a autenticidade portanto, do que é a vossa freguesia e mantendo simultaneamente ou acomodando este desenvolvimento? É possível fazer isto? Então, estes projetos, alguns estão agora a ser construídos, eles foram projetos pensados nos anos, alguns se calhar 70, é macro, na altura da Torre Alta. E a Câmara de Grândola teve de levar com outros que foram considerados PIN por governos nos inícios dos anos 2000. Alguns deles estão agora a ser construídos. Na freguesia de Melides temos, os grandes são a Costa Terra e o Pinheirinho. Ainda que eu acho que existe uma diferença grande da população de Melides com o Carvalhal ou com a Comporta. O melidense não vendeu as suas casas e foi morar para Grândola, como aconteceu nas outras. O melidense gosta muito de ficar em Melides. Temos pessoas de Melides jovens a trabalhar aqui em Sines na PSA e ao final do dia regressam a Melides. A Costa Terra trouxe muita mão de obra e ordenados que calhar as pessoas não conseguiam ter em mais lado nenhum, nunca tinham tido. A Costa Terra trouxe isso. Para a freguesia de Melides, a Costa Terra tem, para a Junta, nós temos trabalhado durante o último mandato, eles ajudaram-nos com... Quantas pessoas estão neste momento afetas à construção desses projetos? A Costa Terra tem funcionários próprios na zona do Golfo, que eu não tenho os números exatos quantos sejam. Sabemos que teve ali a Motengil com uma base de vida e que agora saiu. Eu não sei ao certo quantas pessoas trabalham. Mas são os milhares, não são? Eu acredito que esteja perto disso. Existe muita gente Melide a trabalhar na parte da manutenção. E conseguiram ali, acho eu, bons ordenados. Não tinham conseguido noutro sítio. A Costa Terra, por exemplo, na Junta, no ano passado, nós temos levar as crianças para a escola. Vimos ali uma dificuldade para adquirir uma segunda viatura, contactámos eles prontamente. Estiveram ao lado da freguesia, assim como têm estado ao lado de todo o associativismo do Conselho, nos eventos desportivos. Com a Cerci ajudaram na compra de uma carrinha de um veículo de mobilidade reduzida. O Pinheirinho está numa fase mais ainda embrionária, ainda acho que não tem grande construção, mas eu acho que os melidenses gostam muito da sua terra. É claro que alguns têm de sair por motivos de força maior, deslocações maiores, mas o melidense fica em Melides e a Junta tem feito para manter as tradições, como é o arroz carolino de Melides. Temos um fim de semana gastronómico, as feiras, o folar. O futebol também é um fator de coesão, não é? O melidense. O melidense é muito... Há muitos rapazes de Grândola que não conseguem no Grandolense e estão em Melides. Mas é um fator de coesão importante, não é? Sim, e eu acho que se nós formos ver futebol na Distrital, na primeira e na segunda, chegamos ao campo do Melides ao domingo à tarde e está cheio, lotado.
E no caso da freguesia de Melides também tem o Val Figueira também, não é? Também tem equipa. O Val Figueira, que é a equipa que tem mantido há muitos anos que não para no Inatel, agora está no de Beja. Eles conseguiram agora adquirir um veículo e isso é muito importante numa coletividade. Conseguem numa freguesia como Melides ter duas equipas. E houve uma grande rivalidade. No tempo em que o Melides estava no Inatel, aquilo aquecia bastante. Ok, mas quer dizer, vamos ver, portanto, segundo o Bruno, é possível, ou será esse também o vosso esforço, de, apesar deste desenvolvimento que vos é imposto, enfim, que é assim, de manter, e é a vossa pretensão, tentar manter a autenticidade das as vossas tradições, os vossos produtos locais, enfim, de ser um desenvolvimento o mais sustentável possível. Sim, eu acho que temos que a ideia de todo o melidense é manter Melides como ela é e como sempre foi, sabendo que um dos grandes problemas é a habitação. Claro. E é difícil aí também manter as pessoas em Melides. Não há pouca habitação ou nenhuma a custos controlados. Isso aí, se calhar, pode afastar um pouco as pessoas, mas o melidense quer manter a sua tradição. E os serviços, com este acréscimo tremendo de população, os serviços, estamos aqui a falar das escolas, da saúde, da segurança, de tudo, como é que têm conseguido responder a esta dificuldade? É claro que no tempo do verão, a segurança, e às vezes falo isto Mas isso sempre foi, não foi, Bruno? Sempre existiu. Sempre houve sazonalidade por causa ali da Lagoa. Sim, teve muitos anos com o posto da GNR previsto a construção na freguesia de Melides. No mandato passado, a Câmara construiu o posto da GNR e estamos à espera que ele abra. Porque não há os guardas para irem para lá. Os bombeiros, eu acho que em Grândola tem-se feito um excelente trabalho. A Câmara tem apoiado muito os bombeiros. Modernizou muito, tem muitos serviços e, segundo este novo Presidente de Câmara, é para manter o apoio aos bombeiros, é essencial. Serviços, temos o Polo de Saúde, que é novo, tem 3 anos. A médica vai se reformar, provavelmente vai ser um problema, mas estamos cá para reivindicar que seja colocado um médico em permanente em Melides. Então, no caso da GNR, tem as instalações, mas o posto não está a funcionar. Mas, naturalmente, que a Junta de Freguesia, não é? E a Câmara Municipal têm feito algumas diligências no sentido de abrir o posto. Há alguma promessa, alguma perspectiva? O que a Junta e a Câmara criaram um posto de GNR aberto 24 horas, e não como é, por exemplo, o posto em Azinheira dos Barros, que é um trabalho está aberto, acho que é das 9 às 5. Não vai ser fácil, ainda que a Câmara e a Junta queira, parece-nos da parte do... Quem é que responde neste momento, no caso de haver uma urgência que necessita agentes de segurança? O posto grande. Que demora? 20 minutos. Se não tiver, vamos ver. Se calhar, se responder durante de imediato a noite, à chamada, não consegue responder de imediato, porque se calhar tem uma patrulha. Ou seja, vocês terão aqui a 20, 30 minutos de ter, se for uma coisa urgente, 20, 30 minutos. Quando chega lá já aconteceu. Já aconteceu, já não está lá ninguém. Não, era muito importante, e com este desenvolvimento todo que está a existir, e acredito que o Costa Terra e o Pinheirinho, quando estiverem prontos, claro que vai haver mais pessoas em Melides, e o posto da GNR não pode trabalhar das 9 às 5, vai ter de ser efetivo. Isto é uma realidade que vamos sentindo, e à medida que nós vamos conhecendo mais as freguesias e vamos conhecendo mais, e nem sequer é tanto o vosso caso, nós estamos aqui a falar numa zona que está com um desenvolvimento considerável e que não está propriamente no interior e não está abandonado como estão muitas aldeias, mas isto vai se sentindo de cada vez mais no território a ausência do Estado, porque a presença do Estado é isto, é a segurança, é a GNR, é os médicos, é as estradas, é os transportes, é tudo isto. Isto o Estado português, o governo, enfim, eu já não digo o governo, já digo quase o Estado, porque isto já começam a ser muitos anos que isto acontece, vai estando cada vez mais ausente a sua presença, não é? Vai-se sentir a sua presença cada vez menos nestas aldeias, depois queixamos que vão ficando vazias, que as pessoas vão abandonando, que vão, etc. Eu acho que, por exemplo, na mobilidade e nas estradas,
o que se passa hoje em dia é completamente diferente de quando essas vias foram feitas e a sua preparação não é ideal. Não imagino quando os caminhões de betoneira passam na Estrada Nacional 261 hoje, mas de certeza que há 30 anos atrás Não foi preparado para isso. não foi preparada para isso. Acredito que não é fácil, até para o Governo e para o Estado Central, dar resposta a todos estes problemas. Nós, na Junta, fazemos o que podemos, reivindicamos. Ainda ontem fizemos uma participação nas infraestruturas de Portugal sobre o atual estado da 261, sabendo nós também temos coisas dentro da Junta que nós não conseguimos dar resposta imediatamente. A Junta de Freguesia de Melides, por exemplo, tem à volta de 140 km de caminhos vicinais e no ano em que chove muito, como o ano passado, por mais que os nossos funcionários dentro da Junta comprou material, alugou veículos para o transporte, por mais que tentamos, não se consegue dar uma resposta imediata em todo o lado. Não é má vontade, não se consegue fazer falta de tudo. meios. Mas quer dizer, a Junta de Freguesia, portanto, a Junta de Freguesia, não é a Junta, é a Freguesia de Melides. Estamos aqui a falar de cerca de 1.500, sensivelmente, 1.500 moradores, ou pelo menos recenseados. Eu arriscaria a dizer que neste momento, com as obras, e eu já nem falo do período de verão, falo durante o ano todo com as obras, mas pronto, vamos falar das obras e do período de verão. Se calhar estão 3 ou 4 mil pessoas ali na freguesia. 3 ou 4 mil pessoas, digo eu, poderão estar 3 mil. 3 ou 4 mil pessoas ali na freguesia, com o socorro, seja os bombeiros, seja a GNR, a 30 minutos, quer dizer, isto não tem muito sentido, não é? Torna-se difícil socorrer com qualidade as pessoas. Claro. Eu acho no tempo em que o Parque da Galé estava aberto, nos momentos, em julho e agosto, seriam bem mais do que esses 3 ou 4 mil. Acredito que perto dos 6 mil, porque acho que o parque metia à volta de 2 mil pessoas. Acho que temos estas freguesias, todas as freguesias do Litoral. Desculpa interromper, já é a segunda vez que o faço. Mas ainda assim, o parque oferecia algumas infraestruturas que se calhar estes empreendimentos não estão a oferecer, não é? Porque o parque tinha algum apoio aos seus utentes, não é? Sim, o parque, vamos ver, o parque era, e quando se fala do mundo do negócio do Parque da Galé, com o grupo americano do Costa da Terra, e critica-se tanto a Câmara de Grândola, o parque era de um privado, vendido a um privado, e a Câmara pouco podia fazer, e pouco vai poder fazer para voltar a ser um parque de campismo. Acredito que fosse diferente com o Parque da Galé. A restauração em Melides, acredito que sofreu um pouco com aquele fecho repentino do Parque da Galé. Não, isso aí não foi bom, porque de um verão para o outro sentiu-se o impacto daquelas pessoas que visitavam Melides e que era hábito virem para Melides há muitos anos. Eu só antes de falar aqui no acesso às praias, até porque naturalmente as pessoas da freguesia de Melides, não é, querem saber novidades, não é? E para fazer aqui um balanço, digamos que as duas grandes prioridades da freguesia de Melides em relação às competências do governo é o posto da GNR e o médico no centro de saúde. E a estrada, vamos acrescentar a estrada. É os 3 grandes desafios para a junta de freguesia. Digo eu, mas naturalmente o Presidente vai ter a oportunidade de dizer isso. Em relação à Câmara Municipal, qual é que são os grandes desafios da freguesia, ou o que é que a freguesia está à espera que a Câmara Municipal, neste próximo mandato, realize na freguesia de Melides? E em relação à junta de freguesia, qual é que é a grande obra ou as grandes obras que o Presidente gostava de realizar neste mandato? Então, a habitação também não é a competência da Câmara, é a competência do Estado Central, e acho que é mesmo aqui um grande... Ou dos dois. Não há Câmara... Tem os dois um papel importante. Exato, para resolver. Não parece que haja Câmara nenhuma que consiga resolver por si só o problema da habitação. No mandato passado, a CDU finalmente conseguiu adquirir um terreno em Melides para a construção a custos controlados. Está em projeto de loteamento, quando sabemos, e prevê a construção de 130 fogos, que vai dar uma grande resposta. Junto do Estado Central, acredito que sejam também a abertura de novos praias concessionadas. A senhora Ministra, que é a mesma, mas no anterior governo,
em Melides, na praia de Melides, há cerca de 2 anos, falou-nos na abertura de 2 novas praias concessionadas na freguesia de Melides e continuamos à espera delas a aparecerem. Na reunião de Câmara, na reunião da Assembleia Municipal, perguntei isso ao Sr. Presidente, se tinha alguma uma resposta nova, visto que ele reuniu com a Sra. Ministra. Parece-nos para já não há. Em relação ao trabalho da Câmara para os próximos 4 anos em Melides, claro que não sendo uma competência só da Câmara, a habitação é muito importante que a Câmara avance com este projeto dos É custos controlados? Sim. Okay. Que avance com estes 130 fogos. Só o custo que avançar já será ótimo para os melidenses. O concurso público da estrada de acesso à Praia de Melides que está finalizado e a obra é para começar brevemente. Nós questionámos o Sr. Presidente sobre os projetos deixados por a CDU, o que é que eles iam fazer, e parece-me, e segundo o orçamento de Câmara, é para avançar o pavilhão multiusos de Melides. Questionámos também sobre a estrada de acesso a Valfigueira, sobre a rede de abastecimento de águas, porque está a haver uma grande obra na zona do Valinho da Estrada, que era até há 5 ou 6 anos, praticamente só Melides e até a Caveira é que tinha, e a estrada para Melides é que tinha abastecimento de água. Agora já a zona do Valinho da Estrada está a ter. Mas depois aí surge outro problema. Será que a Fonte dos Olhos vai ter capacidade para suportar isto tudo? E acho que tem de ser muito pensado até com as águas do Alentejo, visto que temos ali uma grande captação de água em Santo André. A estrada da Praia de Melides vai ser toda ela reformulada, vai ter comunicações novas, água, ciclovia. Se calhar era bom que essa estrada da Praia de Melides ficasse preparada para levar um abastecimento de água por Santo André. Okay. Deixa só dizer, pronto, em relação ao acesso às praias também já falámos. Em relação à freguesia de Melides e esses projetos, muitas vezes os habitantes de Valfigueira queixam-se um pouco de serem um pouco esquecidos. É assim ou pronto, nem sempre se consegue dar resposta a tudo, como é óbvio, mas há alguma grande projeto, entre aspas, ou alguma resolução de algum problema de Valfigueira que se possa dizer que vai ser resolvido nos próximos 4 anos? Existem 2 grandes projetos para Valfigueira. Um é a requalificação do acesso municipal e o segundo foi uma coisa que o Grupo Desportivo Valfigueira pediu no anterior mandato à Câmara, que era a requalificação da antiga Escola de Valfigueira, e quando sabemos os projetos estão concluídos ou perto de estarem concluídos para serem postos em prática. Nós estávamos aqui há pouco a falar uma questão da habitação. O Bruno falou aqui em 130 fogos, não é? Isto é muito significativo. Estamos aqui a falar equivale quase a 10% da população. Isto transpondo, por exemplo, para Sines, 15 mil habitantes, estaríamos aqui a falar de Sines ter 1.500 habitações. Portanto, isto vai se realizar nestes 4 anos? Não sei. Isto era fundamental, porque isto principalmente é direcionado para uma população mais jovem, principalmente, não é? Isto permitia fixar aqui muita gente. Sim, e segundo o Presidente da Câmara, quando ele esteve em campanha, a promessa é os 300 fogos no Concelho de Grândola, sabendo que estava lá, da parte da CDU era 130, da parte do PS era à volta de 150. Existe verba já no orçamento, uma verba geral, uma rúbrica geral para 2026, acho que é na casa dos 7 milhões para a habitação. E acredito que seja para desenvolver. Não sei se conseguimos ter as 130 habitações, mas, como digo, não há habitação claro, pública em Melides. Mas seria muito importante para o Melides. Sim, seria uma excelente novidade. Bom, vamos ao Via Verde. O Bruno já sabe como é que funciona. Hoje são 9 perguntas, das quais o Bruno será confrontado com 2 questões. Escolherá uma delas.
para além disso, nestas 9, tem 3 oportunidades em que diz Via Verde, não responde e passa para o final, após as questões, e pronto, são aquelas questões que entende que não é muito justo, elas são propositadamente feitas para não serem muito justas, que não é muito justo responder uma abdicando da outra. E então tem essa faculdade, há 6 que vai ter que responder uma coisa à outra, portanto tem que gerir isso, e as restantes, e há 3 que pode dizer, olha, Via Verde, e no final explica, é esta, mas também gosto da outra, é esta, mas, enfim. Primeira pergunta. Prefere uma maioria CDU, e estamos a falar, pode ser junta, pode ser Câmara de Grândola, prefere uma maioria CDU mais PS ou CDU mais PSD? Via Verde. Perder a freguesia e ganhar Grândola, ou ganhar a freguesia e perder Grândola? Ganhar a freguesia e perder Grândola. Ok. Melidos com Le Botan ou Melidos sem Le Botan? Melidos com Le Botan. 1500 naturais melidenses ou 1500 moradores em Melidos? 1500 naturais de Melidos. Melidense ou grandolense? Esta é fácil. Melidense. Esta era fácil. Mais professores ou mais turistas? Mais professores. Uma vivenda de luxo ilegal ou uma barraca legal? Se é que há barracas legais. Legal o mais possível. Praias com donos ou praias para todos? Para todos. Praia da Aberta Nova ou praia aberta como sempre? Praia aberta como sempre. Presidente de Junta ou vereador na Câmara? Para já Presidente de Junta. Então temos uma via verde e meia. mas Temos foi aqui fácil. a questão da maioria. Portanto, se prefere uma maioria CDU mais PS ou CDU mais PSD? Bom, eu preferi uma maioria CDU. Só. Claro. Ainda que eu acho que o diálogo é importantíssimo e nós, até os 3 no Executivo de Junta, o diálogo foi fundamental durante 4 anos. Quando chegámos à Junta, não falando em nomes nem em números, mas carimbos de autorização tinham valores irrisórios. E eu, quando cheguei, uma das coisas que eu quis é que nem sequer queria um carimbo com o valor do ajuste direto. Na Junta de Freguesia de Melidos, tudo o que for mais de 2.000 euros vai à reunião de junta. Uhum. Para haver diálogo, para haver, Sim. Para haver outra abertura. para haver outra abertura. Trabalhámos bem nos 4 anos passados com a maioria. Nós fizemos sempre direitos de oposição, tentámos sempre incluir o máximo que era pedido. Reivindicávamos muito à Câmara, porque nos direitos de oposição aparecem muito perguntas e questões que não são competência da Junta, então nós optávamos por reivindicar uma maioria com PS ou com PSD, desde que seja para o bem da freguesia ou do concelho. Não vejo qual é o seu problema ser com um ou com outro. Uhum. Portanto, este foi o Via Verde, mas houve aí uma questão que foi para já. Aqui, esta questão de Presidente da Junta ao vereador, claro que o Bruno percebe qual é a nossa intenção. Eu acho que é legítimo, o Bruno foi dos autárquicos mais novos a ser eleito no primeiro mandato e ainda hoje é um autarca bastante jovem, com cerca de 30 anos. O Bruno tem naturais aspirações políticas do ponto de vista pelo menos da variação, ou de ser até candidato à Câmara de Grândola. Nós não somos Presidente de Junta e eu não somos políticos profissionais. Isto aconteceu-me. A minha família, o meu pai teve ligação à Junta de Freguesia de Melides na década de 90. Tive um tio Presidente de Junta no pós-25 de Abril. Mas aqui a pessoa que me fez aceitar o convite de 2021 foi claramente o António Figueira Mendes. Eu sou licenciado em Turismo, tenho pós-graduação em Gestão, tenho um filho com 2 anos e desde que ele nasceu, há muitos momentos da minha vida, ponho-me a pensar se estou a ser justo para ele com o tempo todo que nós dedicamos à nossa terra. Estou na Junta porque gosto, porque fui votado para ser o Presidente de Junta. Mas o tempo que se perde, neste caso com o filho e com a mulher, às vezes leva a pensar se será justo para tanta crítica que acontece aos autarcas no geral. Muitas delas não são fundamentadas,
não sabem quais é que são as competências de uma junta, de uma Câmara ou do Estado Central. Isso torna as coisas difíceis, mas para já presidente de junta até 2029 e depois pensar, não tenho o objetivo de ir para a Câmara de Grândola firmado. O futuro dirá. Pois é o título do outra questão. Aqui a questão do urbanismo. Portanto, é conhecido, tem sido um tema polémico, a questão da fiscalização e a demolição de algumas construções ilegais, muitas delas imolides. Portanto, a Câmara Municipal tem feito em parte o seu trabalho. Agora, isto é um trabalho sempre inacabado. Como é que se pode evitar que isto chegue até a tribunal? Porque a partir do momento que chega a tribunal, muitas vezes entramos aqui em processos administrativos que se calhar o filho do Bruno há de estar na universidade e eles ainda não ser resolvidos. A realidade é esta. Os processos administrativos são muito complexos. A Junta de Freguesia tem aqui um papel de identificação, de informação à fiscalização, antecipar este problema? Bom, este problema em Melides devem de ser 2 ou 3 sítios, terras que eram em Avos, propriedades em Avos, coisas com 30 ou 40 anos, acredito eu, e que nos últimos anos teve um aumento significativo. Algumas delas estão em Rede Natura 2000. Depois também há aqui, eu acho que há 3 pontos de vista sobre como é que são feitas aquelas construções. Realmente há lá alguns melidenses a viver e não têm mais sítio nenhum. Existem aqueles que compram para especular e eu acho, não tenho a certeza, mas que existe também alguns com alugueres lá. Compra-se, constrói-se e até se aluga. A Junta de Freguesia de Melides, junto da população e da primeira habitação, a nossa ideia em relação às medidas que a Câmara tomar é a primeira habitação, é claro que a pessoa tem de ser mantida, as outras têm de se ver o procedimento de forma a resolver os. E há esse levantamento feito. Nós temos um programa semelhante aqui com a questão das quintinhas, aqui no Porto de Covo, isto só para os nossos ouvintes que maioritariamente são de Sines também se poderem enquadrar. Nós temos aqui um programa semelhante que é, há pessoas que efetivamente fazem uso daquelas habitação, daquele terreno que é a primeira habitação, é a única que têm, são naturais, trabalham lá, vivem lá, e depois há outras que fazem, portanto, nesse sentido, segunda habitação, umas vezes alugam, outras vezes pretendem especular e vender. Vocês têm esse levantamento feito, ou a Câmara de Grândola tem esse levantamento feito? Eu acho que a Câmara tem feito esse levantamento, não tenho a certeza. Identificado. Sei que no último mandato houve muitas ordens de demolição, neste já existiu algumas, mas é como lhe digo, eu acho que a habitação não pode ser negada, e se for a primeira habitação, a Câmara, que é quem rege ali, quem tem ali a competência, vai ter de ver como é que vai atuar. Muito bem. Em relação, outro tema é as escolas, é uma outra preocupação comunitária, é o facto da existência de turmas com número de alunos acima daquilo que é legal. Este acho que foi um assunto que foram levantado por pais e professores e é reconhecido pela Direção-Geral da Educação. Qual é que é a origem deste aumento, considerando que os censos que apresentam uma diminuição de população até aos 14 anos, pelo menos desde 2001, e qual é que é o ponto de situação em relação a esta matéria? Ora, então a Escola de Melides, o Centro Escolar de Melides, já tem por volta de 15 anos, é relativamente novo e foi este verão requalificado pela Câmara de Grândola, interiores e exteriores. Existe, se não estou em erro, entre 90 a 100 crianças no Centro Escolar de Melides. 2 turmas de pré-escolar, e depois 3 turmas, uma de 4º ano e mais 2 turmas da primeira à 3ª classe. Não creio que a habitação, não creio que a escola seja o problema em Melides ainda, e a escola tem espaço para receber mais crianças. Acredito sim que a creche seja um problema em Melides. Eu acho e defendo que se fosse criada uma rede de creches nacional, como existe uma rede de escolas, era muito bom. Melides ficaria a ganhar. Em Melides existe 2 amas que têm 4 crianças cada uma. Todas as outras crianças, até aos 3 anos, ou os pais ficam em casa e deixam de trabalhar,
ou tem de levar para creches em Grândola, Carvalhal, Santo André. Eu levo para Grândola todos os dias. Sei que devia de haver aí um apoio maior do Estado Central com a criação de uma rede de creches. A Casa de Povo de Melides está a fazer um grande esforço nos últimos 2 anos, tem um projeto à Segurança Social para ter uma creche com berçário, e a Junta vai estar ao lado deles a fazer o melhor que podemos. Mas como o Filipe disse, não havendo aqui um aumento da população, pelo menos até aos 14, população recenseada, isto são pessoas de fora de Melides que estão a habitar em Melides e a trabalhar em Melides, este aumento. Já existe muitas crianças no centro escolar de Melides de pais que estão a trabalhar na freguesia e não estão recenseados. E que, entretanto, vieram residir, porque o trabalho é de longa duração e estão ali a residir. E está a haver aqui um esforço também sobre estes... Portanto, o que eu digo é, não há aqui uma adequação da resposta, às vezes, do Governo Central e às vezes também das autarquias, não há aqui uma resposta, às vezes, dos problemas que as juntas de freguesia têm, porque depois há estes picos aqui de procura, de excesso de procura, não é? Sim, nós na Junta de Freguesia de Melides, quando chegámos, tínhamos, nas competências que a Junta já tinha, do município, tínhamos valores que não colmatavam, não eram os ideais para a despesa. Em 2022 foram feitos novos contratos interadministrativos, autos de transferência, e o valor já dava para suportar. Neste mandato que agora começamos, já falámos com o Sr. Presidente, os contratos vão ser revistos. Acredito que a competência mais difícil que a Junta tem é realmente os caminhos vicinais. É muito difícil para a Junta. Com estes novos contratos em 22 deu-nos aqui uma abertura para ficarmos com o transporte escolar, que é uma receita muito boa para a Junta. Deu-nos a possibilidade de aquisição de um veículo. Com a recolha de resíduos e os verdes, deu-nos a possibilidade também para a aquisição de uma viatura e mais uma pessoa no quadro. Mas lá está, os valores de 2022 em 2026 já está a ser difícil de suportar, e acreditamos que têm de ser revistos as competências e os contratos. Então, quase que respondeu aqui à última questão que lhe ia colocar, que é, estando nós no início de 2026, já passou o Natal, mas ainda já não podemos pedir prendas, mas ainda temos desejos para 2026. Se fosse possível se fosse possível pedirem aquilo que pretendem, quais são as competências que eram importantes, competências e os respectivos recursos que Melides gostaria de ter? Primeiro era ponderar todos os temas, alguns que devíamos entregar ou não ao município. Depois... Ou seja, há algumas competências que hoje têm que o Bruno entende que poderia ser o município a fazer, por exemplo, assumir. Nos caminhos, no último mandato foi uma coisa nova, fez-se em Melides 9 km de caminhos em duplo pavimento. Não vejo que existisse um presidente de junta que não entregasse os caminhos à Câmara se a Câmara fizesse mais 9 km. É uma qualidade para quem mora, e em Melides há muito essa população dispersa por a freguesia, dá-se uma qualidade de vida a essa população com essa pavimentação de caminhos, que os trabalhos da junta com Tuvenãs, que é um trabalho que pode ser feito hoje e daqui a uma semana chove e vai tudo, é um trabalho que, se a Câmara continuar a fazer, e parece-me vai continuar, o Presidente já me disse que foi um bom trabalho feito no último mandato, é uma mais-valia. E eu não vejo qual é que será o problema da junta ter menos essa verba no orçamento para a manutenção de caminhos, se na realidade tivermos caminhos pavimentados e melhores condições para quem mora na Ou seja, o importante freguesia. É para ser feito, não interessa quem o faz. Eu acho que sim. Mas, para além disso, quais eram as questões? Se eu fosse o Presidente da Câmara e estivesse aqui para dizer assim, então diga-me lá o que é que gostaria que nós transferíssemos para a Câmara, considerando que transferem a verba correspondente para ser possível executar, não é? Eu acho que, lá está, não creio que só a Câmara, só por si, consiga resolver isso, mas como existe em Santiago, se calhar uma loja do cidadão em Grândola com uma unidade móvel que fizesse as freguesias, fosse bastante importante. O transporte público existente, se no verão assim mal conseguiu ter aquelas carreiras diárias entre Grândola e Melides e Grândola Carvalhal, na altura no inverno,
O que existe é uma carreira rodoviária às 8 da manhã e para uma pessoa de 80 anos, para ir às finanças ou ao tribunal, que agora até se tem de tirar uma senha, é uma dificuldade gigante. Eu acho que uma loja do cidadão fixa em Grândola como unidade móvel por as freguesias seria muito importante. Nós, no nosso programa eleitoral, temos outra que é criar um serviço de nós irmos buscar a pessoa que não consegue deslocar à freguesia para ir à farmácia, ao posto médico, à junta, à caixa, tratar. É uma das coisas que queremos colocar realmente em andamento, porque há pessoas que não têm essa possibilidade. Torna-se difícil ir a tratar do... Voltando à questão da creche, e é naturalmente uma grande necessidade, não é? Porque os pais, para levarem os filhos a Santo André ou ao Grândola, é uma hora todos os dias, não é? Pelo menos meia hora para um lado ou meia hora para cada lado. E certamente dificulta bastante a vida dos pais. O Presidente disse que a Casa do Povo tem um projeto para isso. O que é que falta para esse projeto se tornar realidade? Falta resposta da Segurança Social? Falta financiamento? Bom, sei que a Câmara já assumiu uma parte, acho que é na volta dos 100 mil euros. Sei que a Costa Terra prometeu assumir outra parte. Sabemos que a Junta sabe que o processo está na Segurança Social, sabemos que o projeto já veio devolvido porque algumas falhas tiveram de ser reformuladas. No momento não sei em que ponto de situação está o projeto para avançar ou a brevidade como vai avançar. Sabemos que era muito importante para a freguesia de Melides. Então podemos juntar às duas questões da resposta que por parte do Estado, o posto da GNR, a questão do médico e agora também a questão da creche. Exatamente. E se o programa continuar, nós arranjamos mais umas. E a estrada, e a estrada. A lista de desejos E a para estrada, 2026. exatamente, e a estrada. Okay. Olha, da minha parte, obrigado pela presença, votos de um 2026 muito bom e desejo muito francamente que esta questão, eu acho que de tudo, falámos de muita coisa importante, naturalmente, mas eu acho que esta questão da habitação dos 130 fogos, eu acho que pode ser um projeto estruturante para a Junta de Freguesia, até para Sines seriam 130 fogos, que é verdade, é significativo, é um número significativo, e ainda mais para Melides, que tem 10% que tem a população de Sines. Seria uma notícia fantástica para vós, que eu espero francamente que se concretize. Muito obrigado e um excelente ano. Obrigado. Damos a oportunidade ao Sr. Presidente, se quiser transmitir mais alguma coisa ou falar de outro tema. Não temos muito tempo, mas ainda é possível, se quer acrescentar alguma coisa, falo. Agradecer o convite, desejar a todos os autarcas do litoral alentejano um bom mandato, que sejamos sempre responsáveis e que sabemos ouvir o próximo, que é uma coisa que às vezes não acontece. Eu não acredito que a pessoa tenha 100% de razão, e algumas pessoas acham que até o diálogo vai resolver aí muitos problemas, numa altura em que não há assim tantas maiorias no litoral alentejano. E obrigado a todos. Também agradecer, antes de passarmos aqui para a parte do encerramento, agradecer a presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Melides, agradecer a lembrança que nos trouxe, o arroz, e também um agradecimento a toda a Freguesia de Melides, que naturalmente aqueles que nos acompanharam hoje neste programa. Em relação ao livro desta semana, a sugestão, por acaso o título responde a algumas perguntas do Sr. Presidente e também aqui do meu colega António Brás, principalmente às candidaturas à Câmara, e o Brás também disse que se fosse Presidente de Câmara de Grândola, pode ser, não sei se anunciou a minha a Sines, quem sabe um dia à Grândola. Isto todas as semanas anunciamos uma candidatura. Não se virem para mim, eu não sou candidata. Agora sou eu, não sou uma candidata candidatura.
E o título do livro desta semana é Talvez um Dia. Isto é o Filipe a assumir, definitivamente. Começamos o ano, é o primeiro programa do ano e para todas as dúvidas e também para os espectadores lá em casa que muitas vezes gostam de fazer as suas análises, alguns comentários nossos, sem saber realmente o fundamento da questão, e tem aqui a resposta para algumas respostas, que é Talvez um Dia. E este livro, Talvez um Dia, é viver com alegria, o propósito e a esperança. É um olhar profundo sobre o mundo, neste caso, da Helena Sacadura Cabral. É um livro inspirador. Tive a oportunidade de ir ao seu lançamento e estar com a doutora Helena Sacadura Cabral, e que foi muito inspirador e muito engraçado. Uma pessoa extremamente frontal, muito comunica facilmente e foi muito simpática, e foi engraçado. Muito rapidamente, neste livro, a Helena Sacadura Cabral recorda-nos que somos mais fortes do que pensamos. Temos em nós a força que move montanhas. É uma questão de acreditar e continuar no nosso caminho. Não há momentos certos ou momentos errados, há um universo de possibilidades, só precisamos de acolher a nossa sede pela vida, que está nas nossas mãos. A sede de tudo o que mencionamos não se mas talvez seja isso o mais belo, viver sempre à beira daquilo que ainda pode ser. No fundo, a força que nos move é a própria vida a pulsar dentro de nós. É a lembrança de que somos mais fortes do que pensamos, mais capazes do que imaginamos, e que cada um carrega em si um universo de possibilidades. Basta acreditar e seguir em frente sempre. É um livro onde ela procura os seus respostas para algumas dúvidas ou perguntas, e também procura resposta para os seus mas. É muito inspirador e é acima de tudo um livro que faz refletir. Em relação à nota positiva desta semana, o destaque desta semana, e porque também é importante fazermos destaque quando as coisas são positivas, e a nota positiva desta semana vai para a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, que recebe 8 novos médicos. Este momento marca o início de uma etapa fundamental para a renovação e reforço das equipas clínicas da região. Dos 8 profissionais, 2 entregam o internato de formação geral, enquanto os restantes 6 iniciam a formação específica nas especialidades de cirurgia geral, medicina geral e familiar e medicina interna e de ortopedia. Estes jovens médicos irão desempenhar funções no Hospital do Litoral Alentejano e nas unidades de cuidados de saúde primários da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, contribuindo para a melhoria contínua da prestação de cuidados à população do Litoral Alentejano. É importante destacar a importância da integração destes profissionais, não só para garantir a qualidade assistencial, mas também para promover a fixação de médicos na região, uma prioridade estratégica face às necessidades locais. A chegada destes novos médicos representa uma oportunidade para a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano de continuar a crescer enquanto instituição de referência na prestação de cuidados de saúde. Ocorreu também no início desta vinda a residência farmacêutica, a primeira farmacêutica residente da unidade local, um passo significativo para a valorização da área da farmacêutica e para a promoção da formação especializada no Serviço Nacional de Saúde. Este marco reflete o compromisso da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano com a integração multidisciplinar e a valorização de todas as áreas que contribuem para a segurança e eficácia da terapêutica dos seus utentes. É um momento importante quando se fala muito da falta de médicos, e que nós temos já há muito tempo, e por isso é aqui uma nota de esperança também, e por isso os parabéns para o Conselho de Administração do Hospital, que naturalmente teve o seu papel para conseguir estes 8 novos médicos. Em relação ao poema desta semana, e como também começamos o ano, é o Ano Novo,
ficção de que começa alguma coisa, nada começa, tudo continua. Na fluida e incerta essência misteriosa da vida, flui em sobra a água nua. Curvas do rio escondem só o movimento. O mesmo rio flui onde se vê. Começar só começa em pensamento, e é de Fernando Pessoa. Também quem nos ouve lá em casa e nos acompanha sabe que pode enviar sugestões, perguntas, e pode enviar para politicacomfactos@radiocines.com. E muito obrigado a todos e até para a semana. Terminamos assim a emissão deste primeiro programa do ano Política com Factos, um programa que está aqui na Rádio Sines todas as quartas e domingos às 11. Desejo a todos um excelente resto de dia, é claro, na companhia da Rádio Sines.